Olá pessoal, vamos então para a terceira parte dos vídeos referentes aos conceitos de calor e energia térmica. Nós vamos discutir agora um fenômeno muito corriqueiro que consiste no fato de dois ou mais objetos, quando colocados na presença do outro, trocarem energia térmica entre si. O equilíbrio térmico necessariamente não é essa troca de energia. O equilíbrio térmico é o estado final que esses objetos atingem. Então, antes de começarmos, nós vamos discutir essa questão do ponto de vista prático. Por exemplo, quando eu ponho uma roupa, o meu corpo está mais quente do que a roupa. A roupa está à temperatura ambiente, tipicamente 25 graus, e o corpo humano está em torno de 37 graus. Então, nós temos um corpo quente e um corpo frio. Depois de alguns instantes, a roupa já aquece um pouco e atinge a temperatura do nosso corpo. Então veja, nós temos um corpo quente, um corpo frio, e o corpo quente, que é o corpo humano, vai fornecer energia para as roupas, que é o corpo frio, e essas roupas vão atingir a temperatura do corpo. Esse estado final, quando os dois objetos atingem a mesma temperatura, nós chamamos de equilíbrio térmico. Ocorre o mesmo quando você se senta numa cadeira, a cadeira está à temperatura ambiente. Quando chegamos na sala de aula, os objetos estão à temperatura ambiente, digamos 25 graus Celsius, como a roupa, nós nos sentamos sobre uma cadeira e a cadeira se esquenta, ela se aquece. Por quê? Porque o nosso corpo fornece calor para a cadeira e ela atinge a temperatura do nosso corpo. Então nós temos aí dois objetos que estavam inicialmente a uma temperatura diferente e atingem uma temperatura igual após um certo tempo por permanecerem em contato. O corpo humano implica numa discussão um pouco mais complexa, porque o nosso corpo ele precisa se manter a temperatura de 36 graus, porque essa é a temperatura necessária para os processos fisiológicos que nos mantêm vivos, né, para esses processos se manterem. Então nós somos um objeto, nós somos um tipo de objeto que produz energia constantemente. Nós só somos capazes de produzir energia constantemente porque nós também ingerimos energia constantemente. Nós temos que nos alimentar para podermos produzir calor continuamente. Essa produção de calor, ela se dá na medida que gastamos energia. Por exemplo, quando estamos no inverno, a temperatura do ambiente é menor, então nós jogamos mais energia para fora. Evidentemente, nosso corpo não é capaz de aquecer o quarto em que nós estamos, e ele fica, portanto, jogando energia continuamente para fora, e aí nós precisamos bloquear essa perda de energia, colocamos roupas e o nosso corpo fica produzindo energia o tempo todo. Então é uma fonte térmica muito ativa. É bem diferente de você considerar uma garrafa de água que você retira da geladeira e coloca sobre a mesa da cozinha. Percebe que aí você tem dois sistemas, a garrafa e o ambiente interno da cozinha, que não são sistemas que funcionam como o corpo humano, que tem uma fisiologia que produz energia incessantemente, né? Então aí você vai ter a garrafa gelada em contato com o ambiente mais quente da cozinha, mais quente que a garrafa, né? E você vai ter a garrafa se aquecendo e vai ter o ambiente da cozinha se refrigerando. Vai cair um pouco a temperatura, nada que possamos dizer que seja significativo. Você não é capaz de pôr uma garrafa gelada em cima da mesa e refrigerar toda a cozinha fazendo isso. Mas é certo que o ambiente da cozinha vai perder energia e a garrafa vai receber energia. Ocorre que a quantidade de energia trocada para o ambiente da cozinha é insignificante, mas para a garrafa térmica não é. A garrafa térmica é um corpo menor, tem menos massa. Não é garrafa térmica, perdão, é a garrafa de água mineral. Essa garrafa de água mineral é um sistema mais insignificante do que o ambiente todo da cozinha, certo? Mas vai haver perda de energia da cozinha e ganho de energia para a garrafa de água mineral. Então você vai ter aí uma troca. E aquele corpo que cede energia se esfria, aquele corpo que recebe energia se esquenta. O que cedeu energia se esfria de um modo que pode ser insignificante ou não, depende das proporções envolvidas, certo? Bom, para entender melhor essa troca, nós vamos simplificar a discussão. Veja, quando falamos do corpo humano ou do sistema
considerado como sendo o ambiente interno de uma cozinha são objetos ou sistemas de difícil descrição, porque são muito grandes, etc. E tem uma estrutura mais complicada, tem uma composição, né? Como se define uma cozinha? Você tem fogão, geladeira, mesa, o ar, tem uma série de objetos envolvidos. Então, colocar muitos objetos envolvidos na discussão não é um bom começo. Portanto, vamos iniciar a discussão só com 2 objetos, e para garantir que ninguém mais vá se envolver nessa troca de energias, nós vamos colocar aqui um bloqueador de trocas de calor, são essas linhas aqui que envolvem o meu sistema. Então, tem aqui um corpo A, uma caixa de laranjas, um corpo B, uma caixa de maçã, e essa parede ou essas paredes que envolvem o sistema são paredes que impedem a troca de energia. O que se pretende fazer aqui é tornar a discussão que leve em conta unicamente os corpos A e B envolvidos e nenhum outro mais. Então estamos isolando o sistema termicamente e é uma maneira de tornar a discussão mais fácil. Você pode depois estender a ideia para muitos corpos. Então vamos começar com 2, que fica mais fácil, 2 corpos que são similares, e depois pode se estender a ideia para vários corpos. Então, essas paredes aqui são paredes que nós chamamos de paredes adiabáticas, elas impedem a troca de calor. Elas exercem a mesma função que um isopor, que a gente usa para colocar alimentos quando vai para a praia, para manter a temperatura desses alimentos, seja gelados ou quentes. O isopor é um meio, um sistema formado por paredes isolantes. Claro que o isopor ele não é um sistema ideal, ele não é tão eficiente, ele vai permitir as trocas, mas de uma forma dificultada, ou seja, vai demorar mais para você ter as trocas ocorrendo. E aqui na nossa discussão nós vamos considerar que essas paredes são ideais, ou seja, elas bloqueiam totalmente a troca de energia com o lado de fora, só vai poder trocar energia esses 2 corpos aqui dentro. Então temos aqui à esquerda um corpo A e aqui à direita um corpo B. Veja, estamos usando 2 termômetros para indicar que o corpo A tem alta temperatura e que o corpo B tem baixa temperatura. Quando eu tenho 2 objetos e um deles tem temperatura maior e o outro tem temperatura menor, eu estou apto a dizer que um deles é quente e o outro é frio. Então, comparando um com o outro, o de maior temperatura é o corpo quente e o de menor temperatura é o corpo frio. Essas afirmações fazem sentido porque eu tenho 2 objetos, um com mais temperatura e outro com menos temperatura. Se eu tivesse um objeto apenas, falar em quente e frio não teria o menor sentido. Pois bem, se fizermos um experimento desse, ou seja, colocarmos um corpo quente na presença de um corpo frio, de modo que esses objetos estejam isolados, depois de um certo tempo, o que vai ocorrer com a temperatura desses objetos? Nós vamos observar, veja, isso é um resultado experimental, que os corpos atingem a mesma temperatura. O corpo quente se esfria um pouco e o corpo frio se aquece um pouco. Agora, caprichosamente, o corpo quente se esfria a uma temperatura que será igual àquela que o corpo frio vai atingir quando esquentar. Então veja, ocorre aqui algo muito peculiar. Um corpo quente, quando colocado na presença de um corpo frio, eles tendem com o tempo a atingir a mesma temperatura. E essa temperatura é chamada de temperatura de equilíbrio térmico. E o estado de igualdade de temperaturas é chamado de equilíbrio térmico. Corpo quente, quando colocado na presença de um corpo frio, depois de um certo tempo, os objetos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, eles atingem a mesma temperatura. Então veja, isso é um resultado experimental. Como explicamos isso? O que ocorreu? Então é importante lembrar que para um corpo que tinha uma temperatura elevada e teve a sua temperatura reduzida, ou seja, um corpo que esfriou, ele esfriou porque liberou energia, como nós vimos nas aulas anteriores. E um corpo que era frio e teve sua temperatura aumentada, esse é um corpo que esquentou. Para um corpo esquentar, ele precisa absorver energia. Então veja, nós temos um sistema formado por um corpo que esfriou e um corpo que esquentou. Colocando de outra forma, nós temos um sistema formado por um corpo que liberou energia e por um corpo que absorveu energia. É natural afirmarmos que
essa mudança que ocorreu entre os corpos A e B, o corpo A esfriar, perder energia, o corpo B esquentar e ganhar energia, é natural que a gente explique que a energia foi transferida de um para o outro. O corpo quente transferiu energia para o corpo frio. Essa energia transferida é calor. Chamamos isso de calor. Veja, é um tipo de luz. Esse objeto é quente, as partículas estão muito agitadas, ele está emitindo luz. Esse corpo é frio, as partículas estão menos agitadas, ele é propenso a absorver luz. Esse emite e esse absorve. O corpo que emite esfria, o corpo que absorve esquenta. E esse processo cessa quando eles atingem a mesma temperatura. Então, em resumo, nós podemos dizer que o calor, aí revisando a atividade que foi feita anteriormente com o texto, né? O calor é uma energia que se transfere de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Ou seja, o corpo quente vai transferir energia para o corpo frio. Como essa energia é transferida? É transferida na forma de calor, na forma de luz, desde que as temperaturas não sejam temperaturas muito extremas, nem muito frias, nem muito quentes, porque senão não é só calor que vai estar envolvido, vai estar envolvido também luz visível, certo? Então, na faixa de temperaturas que vamos trabalhar, a energia luminosa envolvida é o calor. Essa ideia de que o calor passa do corpo quente para o corpo frio é uma ideia que é satisfatória para explicar esse tipo de fenômeno. Ela não é uma ideia completa, ela tem algumas sutilezas, ela tem algumas falhas, mas nós não vamos explorar essas falhas aqui. É uma ideia suficientemente boa para entendermos como que um corpo, na presença de outro, pode um esfriar e o outro esquentar e atingirem uma temperatura igual, que é chamada temperatura de equilíbrio térmico. Então, o corpo quente cede calor para o corpo frio. Nós nunca vamos ver o contrário. Nós nunca vamos ver um corpo frio ficar mais frio e o corpo quente ficar mais quente, porque o corpo frio cedeu energia para o corpo quente. Isso nunca acontece. Nós sempre vemos o corpo quente fornecer energia para o corpo frio. O corpo quente esfria, o corpo frio aquece. E qual é o limite disso? O limite é quando eles atingirem uma temperatura igual. Bom, voltamos em breve aí com a próxima aula dessa sessão.